Já estou aqui. Olá, queridos. Estamos começando mais uma live, mais um assunto necessário durante esse período de pandemia. Vamos esperar o pessoal entrar. Ó, a Pri Arruda. Hoje eu vou conversar com a Pri Arruda. O pessoal está entrando. Sejam bem-vindos. É Gabriela Linhares, falando do Brasil, Rio de Janeiro, Niterói. Hoje a nossa conversa vai ser sobre sustentabilidade, sobre consciência. Vamos falar sobre compostagem, sobre esse momento que a gente está vivendo tão diferente e essas novas formas de ver a vida, o despertar, a natureza que pede, nos chama, clama por nós. Estou aguardando a Pri entrar. Boa noite, Lavanda. Lavanda está chegando. O Josias já está aí. Estamos aguardando a Pri, que é a nossa convidada de hoje. Vamos falar de sustentabilidade e o despertar da consciência social. O que aconteceu com a Pri? Não está entrando, vou chamar novamente. Estou aqui, Pri. Ó, estou chamando você. Estou aguardando você entrar. Ah, agora foi. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Gabriela? Tudo Prazer bem? estar aqui. Ainda não estou te vendo, Pri. Ainda não apareceu? Não estou te vendo. O pessoal tá vendo a Pri? Silvana entrou. Oi, Silvana. Luciana Guimarães. Boa noite, Pri. A Lavanda tá dando boa noite. E eu não consigo te enxergar. Por enquanto, não. Gente, essas coisas assim, online, ao vivo, a gente passa por essas. Está vendo? Oi, Josias Browers, falando lá do Rio Grande do Sul. Vamos ver se agora vai. Tá escuro. A Marlene, minha mãe, chegando. É, Pri, tá tudo escuro. Manuel entrando. O sinal de internet tá bom aí? Não. Caio Camargo. Você tá vendo? Opa, vamos ver de novo. Ela saiu. Estamos aqui tentando falar com a Pri. Vamos novamente. Aqui. A Pri chegou. Vamos ver. Tô chamando novamente. Mudei de lugar para ver se agora vai. Tá escuro. Poxa vida. O que será que é? Vocês estão me escutando, só não estão me vendo. Exatamente. Você tá vendo, Bernardo? Caio. Eu tô vendo vocês. Estamos aqui. As pessoas estão vendo? As pessoas estão vendo? Porque às vezes você não está me vendo, mas os outros estão. Pessoal, Josias disse que não. Josias disse que não estava vendo. Alguém aí pode dizer se está vendo? Não está vendo. Poxa vida. Não sei nem o que fazer aqui. Deixa eu tirar aqui do... Você tá no telefone ou no computador? Agora a gente nem ouve. Você ligou a câmera, alguma coisa? Não, ainda não. A Luciana Guimarães está falando que ainda não.
Vamos ver o que está acontecendo. Ó, saiu novamente. Pri, olha, o Márcio Kerbel entrou. Pri, você tenta no telefone, eu não sei por onde você está. Vamos ver, agora vamos tentar. A Pri. A Aline entrando. Tem alguma coisa que você tem que selecionar ali? Vamos ver de novo agora. Tá indo? Não, que estranho. Pois é, o que eu consigo te ver aqui, agora o meu que não tá indo, né? Só conseguem me escu... Vocês só conseguem me escutar, né? É, só consigo escutar. O que que acontece? Alguém sabe dizer o que está acontecendo? Que a gente não consegue ver a Pri. Você está me escutando, Pri? Saiu novamente. Estamos com 11 pessoas. Hoje a gente está aqui tentando falar com a Pri Arruda. A Pri vai falar sobre compostagem. Vamos falar sobre a consciência ecológica, sobre sustentabilidade, sobre meio ambiente. Ela está tentando entrar. Então, pessoal, hoje a gente teve uma mudança rápida. Passamos a nossa live das 20 para as 19 e a gente está tentando ver o que acontece com a Pri. Vamos ver. Pri, novamente aqui. Vamos lá. Voltou. Tô chamando a Pri novamente. Foi. Será que foi agora? Agora eu acho que foi. Agora foi. Oi! Que bom! Que bom. Tudo bem? Tudo bem, agora eu vou para um lugar aqui mais claro para a gente se ver. Isso, Que acha um bom, cantinho bom. bem-vindos, pessoal. É, Que bom, gratidão por ter esperado aí, né, esses é. problemas técnicos. Ah, isso Troquei de é... celular que era para funcionar. Então, deu certo. Tá Deu certo. acomodada? Uhum, tô Tá bem preparadíssima. acomodada? Então vamos lá. Então, Pri, é um Vamos lá. prazer falar com você nesse momento que a gente está vivendo de tantas transformações, tantas mudanças, né? Mudanças de Uhum. paradigmas, mudanças de prioridades. Eu acho que a gente está tendo a oportunidade, né, Pri, de rever uma série de conceitos. E nada mais importante do que falarmos da natureza, porque esse momento que a gente está vivendo, né, esse inimigo invisível, esse ser, Uhum, é um ser da natureza, é um ser vivo que está aí uhum, assim, é uma consequência, talvez, de todas essa falta de consciência nossa, né? E aí a gente está aqui num lugar, o mundo inteiro parado, paralisado, no mesmo lugar. E isso faz com que a gente comece a repensar valores, priorizar uma série de coisas e falarmos também, né, de natureza. Então, Pri, eu queria que você falasse um pouquinho de você, para a gente começar tá. você. Então, eu sou Pri Arruda, né? É, Sou comunicadora e permacultora, então, na verdade, eu comecei a minha vida na área de permacultura, de comunicação para permacultura. Quando eu gosto de me apresentar, eu nem gosto muito de falar só sobre, sei lá, os padrões ou as formas que a gente dá para a gente nesse mundo, né? Então, a gente se coloca, às vezes, em caixa. Eu gosto de ir também para um lugar mais de sobre o que que eu acredito, né? Então, se eu pudesse resumir um pouco desse caminho que eu estou vivendo hoje, eu acredito muito que nós somos organismos vivos dentro de um só organismo, que é esse planeta Terra, né? E que não existe essa separação que a gente tem de espécie humana. Então,
por conta dessa ilusão da separação, a gente vê o recurso natureza apenas como um recurso para a gente usufruir e viver. E aí a gente esquece de cuidar. Então, eu acredito que a gente tendo esse retorno a esse olhar de sendo um, a gente vai conseguir cuidar, harmonizar e equilibrar de novo a nossa vida aqui nesse planeta. Né? Ah, que E eu acho lindo! que tem grandes papéis aqui nesse planeta, nesse momento, né? É fazer É muito. isso, fazer com que a gente possa realmente olhar de forma diferente, sair um pouco dessa ilusão da nossa separação. É. E esse momento que a gente está vivendo é bem isso, né, Pri? Porque a gente está vendo como somos um, como é importante ficarmos em casa, não só por nós, pelos nossos familiares, mas pelo outro, né? Então Exatamente. nós vivemos em rede. A gente sabe que a gente quando desperta, desperta todos ao redor. A gente sabe que um bater de asas no Oriente reflete no Ocidente e a gente está nesse Uhum. fluxo. E eu acho que a gente falando de natureza, nós começamos a observar toda a transformação que a natureza vem sofrendo por causa das nossas ambições, do nosso desconhecimento, né, da nossa ignorância e da subjugação, né, desse ser vivo que é a Terra, um ser que é próspero e que está sempre nos doando e a gente sempre usufruindo. E a gente falar sobre ambientalismo, alguns anos atrás era uma conversa de nicho, era uma conversa que era específica Uhum. de algumas pessoas. E hoje o ambientalismo está sendo cobrado por todos os meios, né? A gente está vendo grandes empresas cobrando do governo essa pauta, essa consciência. A gente está vendo como o meio ambiente influencia em tudo que a gente está vivendo. E hoje a gente falar sobre processos de como de sustentabilidade, de desenvolvimento, de uma vida mais simples, né? Você falou na sua descrição que você é adepta de uma vida simples. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, dessa vida simples. Ah, então, quando eu falo sobre a simplicidade, eu gosto muito de remeter a simplicidade ao natural, né? E o natural, eu falo que o contrário do natural não é o não natural. O contrário do natural é o normal, é o que foi dito como normal para a gente hoje como sociedade. Então, o que é esse normal? É aquilo que foi colocado na nossa educação, na nossa cabeça. Eu estou falando isso como regra, tá? A gente sabe que toda regra tem exceção. Mas como regra, falando no geral, esse normal é como foi dito para a gente viver, como foi dito para a gente consumir, como foi dito para a gente caminhar no mundo. E aí a gente percebe que esse normal que foi colocado para a gente, né, é um normal em que a gente caminha sem olhar para os lados. A gente esquece do irmão, a gente esquece dos outros seres, a gente esquece onde a gente está vivendo. E isso faz com que a gente fique individualista, centralista, né? E que cada vez a gente se perceba mais linear. Que eu falo que a sociedade da gente, ela saiu do que é a natureza, que é completamente circular e orgânica. Então a gente não sabe nem onde começa nem onde termina. E aí, quando a gente entra nesse linear, tem começo, meio e fim. Então deixa de ser simples. Por quê? Porque você precisa de uma complexidade, porque senão vai acabar, senão você não vai mais ter. E aí você começa a competir, começa a ir atrás de querer ter mais, querer buscar mais. Só que quando você olha para a natureza, você olha para ela e vê que como é natural, como é simples a vida, porque ela é circular, ela não tem começo, meio e fim. Você olha para ela, quando é que começa? É na semente ou é no alimento que está no teu prato? A gente não sabe de onde é que veio, né? É até aquela brincadeira do ovo com a galinha, onde é que começa, né? O ovo com a galinha, a gente não sabe de onde começou isso. Então, quando eu falo dessa simplicidade, é a gente voltar, na verdade, para o nosso resgate, nossas origens, o nosso pé na terra, sabe? Essa oportunidade da gente olhar para a gente e entender qual é a forma mais equilibrada que eu posso viver, impactando menos. E isso vai trazer uma simplicidade na tua forma de agir, na tua forma de consumir e, inclusive, na tua forma de pensar também. Isso reflete na saúde como um todo, né? Numa saúde mental, Com certeza. espiritual enfim. Eu queria que você falasse agora, a gente vai falar de compostagem, porque é uma técnica que Uhum. você desenvolve, que tem todo um estudo. E eu queria que você falasse como é que surgiu, enfim. Eu falo que a compostagem é minha queridinha, né?
Assim, quando eu comecei o trabalho na sustentabilidade em si, eu falava de várias técnicas de práticas sustentáveis, porque era aquilo que eu estava vivendo, era a minha própria transformação, né? Então, o primeiro contato, assim, que eu digo que eu tive forte com isso, assim, na minha casa, minha mãe já compostava, compostava não, perdão, já reciclava os resíduos, já mandava, né, para o local de reciclagem, né? Já fazia essa separação. Mas era o básico que eu sabia sobre sustentabilidade, eu não sabia mais do que isso. Quando eu viajei lá para fora para fazer intercâmbio e comecei a conviver com pessoas em que tinham essa cultura sustentável maior, eu comecei a ver que tipo, eu não sabia de nada. E aí eu falei, caraca, eu não sei de nada, vou atrás saber mais. E aí comecei a entrar nessa jornada da sustentabilidade. Foi quando, dentro desse meio, surgiu a compostagem. E para mim me conectou muito, porque eu sinto como é o reciclar mais natural. Na escola, a gente aprende aquele reciclar do papel, né, da lata, do metal, do vidro, das coresinhas, e não aprende do lixo orgânico, né, que é o lixo, que é o resíduo que vem da natureza, que na verdade nem é lixo, né, é riqueza pura que se transforma de novo em adubo. E aí isso me apaixonou, porque era tipo conviver com a natureza independente de onde eu esteja, sabe? Então, se você está morando num apartamento e você tem suas caixinhas de compostagem ali, você cuida do teu lixo, né, que agora vai virar resíduo, que vai virar riqueza, e está em contato com o ecossistema vivo o tempo inteiro de onde está ali dentro, né? Dentro da caixa. Então, você vê a transformação ali dentro, micro-organismos surgindo, desaparecendo, as minhocas comendo e aí trazendo adubo. Então, é a natureza viva ali. Você se volta a reconectar. E isso aí me encantou muito, porque eu falei, cara, é a melhor forma de que, não necessariamente, tem gente que ainda não tem estrutura para morar num campo, ou não se vê ainda morando numa zona rural. Tá na cidade, a gente sabe que as cidades foram construídas, e para haver, talvez, essa dispersão vai demorar bastante tempo, mas como tem a natureza mais próxima de você, né? E uma das formas que eu vi foi a compostagem. Então, me apaixono por ela cada dia mais, e eu acho que cria um senso de responsabilidade na gente, né? Muito grande. Porque a gente foi acostumado a colocar o nosso lixo dentro de um saco preto e jogar na rua, e aquilo ali não tem mais dono, né? Ou quem mora em prédio tem até aqueles elevadores para o lixo, né? Que você abre uma portinha Exatamente. assim bem pequenininha e você não vê nem mais onde é que aquele lixo existe, né? Ah, porque evita cheiro, evita tudo. Exatamente isso. Será que você não está evitando a tua própria responsabilidade? E é esse caminho de reflexão que eu trago a respeito do próprio resíduo. E com a compostagem, você percebe que nada daquilo que você achava que fedia, que era nojento, aquilo ali nem existe. Porque se você cuida, ele volta a ser terra de novo, sabe? E aí foi esse grande amor que eu falei, caraca, que coisa linda. E eu posso fazer em qualquer lugar. Então eu levanto a bandeira de que a gente realmente pode compostar em qualquer lugar, sabe? Pri, aqui a Maria Juliana perguntou para onde você viajou, onde foi que você Ah, que teve essa consciência, que você, aonde você fez esse intercâmbio? eu fiz um intercâmbio para Dublin, né? E lá eu acabei fazendo alguns voluntários em algumas ecovilas. Então foi a primeira vez que eu entrei em contato assim com as reais práticas sustentáveis, além daquela separação de coleta que a gente tem em casa, sabe? Então começar a pensar sobre realmente sobre o que eu consumo. Você falou de uma coisa sobre o lixo. A ideia de lixo, na verdade, quem trouxe fomos nós, né? Porque na natureza o lixo não existe. Tudo se transforma. Aham, A natureza tudo é tudo se transforma. metabolizado, tudo se transforma. E a gente traz essa era do lixo, do acúmulo e de lixo mesmo, né? É como se a gente fizesse o lixo, colocasse num saco, colocasse ali e desaparecesse da nossa frente. Mas a gente não tem essa consciência, porque para onde vai esse lixo, né? Esse monte de... Hoje, uma das grandes destruições da natureza são os nossos plásticos, que viram Uhum. micro-organismos que vão para os mares e que daqui a pouco a gente está ingerindo esse plástico, né? A gente não sabe até onde vai essa intoxicação desse plástico. Existem nos oceanos ilhas de plástico, que é uma coisa que a gente precisa tomar uma consciência maior, né?
A gente agora está vendo os supermercados não estão dando sacolas para a gente diminuir esse consumo, mas a gente ainda consome muito plástico, ele está no nosso dia a dia e está em tudo. Isso é uma grande dificuldade de se viver. E eu queria que você falasse exatamente assim, como viver dessa forma mais sustentável, com mais consciência na cidade, no meio urbano. Assim, quais são as dicas? Então, sobre isso que você falou, né? Sobre a gente criar o lixo. Tem um exemplo, né, muito legal que o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, Rodrigo Sabatini, ele traz, que eu gosto muito, que é sobre notinha da gente de mercado. Então, a gente tem uma nota de mercado, a nota chega pra gente, o que que a gente faz? A gente amassa, cria uma bolinha, né? E joga. Então, a gente tem mania de pegar papel e criar bolinhas. No momento que a gente cria uma bolinha, a gente criou um lixo, porque ele parece que não tem mais utilidade nenhuma. E aí ele fala até para fazer um exercício. Pega todas as notinhas de mercado, todas essas notinhas que saem de cartão de crédito e começa a empilhar uma em cima da outra. Você vai ver que praticamente não tem volume nenhum e você vai olhar para aquilo e aquilo ali não vai ser lixo, né? Vão ser papéis que foram utilizados. Então, você começa a ressignificar, né, dentro da tua casa aquilo que você produz. E aí eu acho que é exatamente esse local. Lixo é tudo aquilo que deixou de ter serventia para a gente. E a gente começa a não dar serventia para as coisas porque tudo hoje é descartável, né? A gente está numa sociedade descartável. E se a gente levar isso até mais profundamente, em outros níveis, a gente está com relacionamentos descartáveis, a gente está com famílias descartáveis, a gente está com um mundo descartável. É a sociedade mesmo líquida, né? Amores líquidos, em que tudo se acaba ali em 2 tempos. Por quê? Porque existe dificuldade de nutrição, de cuidado e de responsabilidade. Quem é que não quer ter, né? A responsabilidade sobre as coisas. E aí, quando a gente olha para o que a gente consome, é exatamente nesse ponto, né? Da gente começar a olhar em que tudo pode ser resíduo. Então, a palavra lixo nem existe, né? Se fosse pensar no vocabulário da Terra, tudo é resíduo, porque o resíduo ele se transforma, o resíduo ele se recicla, o resíduo ele se reutiliza. E se a gente começa a tentar olhar para as coisas, eu acho que esse olhar essa pergunta que você fez, como eu tentar ser mais sustentável em um ambiente de cidade? Eu acho que a primeira coisa é aguçando o teu olhar, né? Tendo um olhar mais observador, um olhar mais curioso sobre as coisas. E um olhar, eu até uso a palavra crítico, porque a gente tem dificuldade hoje com essa palavra crítica, né? Como se crítica fosse algo só ruim, né? Então eu não posso criticar fulaninho está me criticando, isso aqui é uma crítica ruim. Cara, não, crítica é você pensar sobre as coisas, né? E não só, vou comprar, um exemplo bem simples, vou no mercado e vou comprar um óleo, né? Então, olhei para a prateleira. Normalmente a gente escolhe pelo quê? Pelo preço, né? Pela embalagem. E a gente não olha com um olhar aguçado de natureza, né? Sobre a matéria-prima, sobre como aquilo vai ser descartado, sobre qual é o valor que aquilo tem no mundo. E se a gente começa a olhar com esse olhar, a gente vai começar a procurar consumir coisas que vão te levar para um outro lugar, que é um lugar em que tudo pode ser reaproveitado pela natureza. Então, eu consigo procurar embalagens que façam menos lixo, né? Então, sejam mais reutilizadas. Eu começo a querer consumir mais coisas da terra, porque da terra a gente não desembala, a gente só descasca. Então, tudo vai ser reciclado 100%. Então, tudo vai virar compostagem, por isso que eu amo tanto, né? E eu acho que tudo começa a ter um outro valor e até um outro significado. Então, a gente sai desse lugar líquido, né? Que só vê beleza no design, que só vê beleza no estético, que também é importante, a gente sabe que é um dos fatores e está tudo bem, a gente é também aguçado pelos nossos olhos essa beleza, mas vai muito além disso, né? É a matéria-prima que está envolvida ali, é a natureza que foi usada para ser feita. E se a gente for pensar, tudo é natureza, porque até uma embalagem de plástico é a soma de vários elementos químicos ali, né?
vários tipos de materiais, de matérias-primas, para poder aquele plástico existir. Então, ali dentro tem petróleo, ali dentro tem minerais, ali dentro tem várias coisas que a gente tira da natureza. Então, o quanto de natureza você está tirando e o quanto você vai conseguir colocar de volta, né? Então, eu acho que é esse lugar. E aí, por isso que eu reforço tanto sobre a compostagem, porque a compostagem é uma técnica que te faz começar até a olhar para a tua própria alimentação, que é onde é o lugar que a gente mais consome embalagens, mais consome produtos descartáveis, né? Que não, na verdade não são descartáveis, porque não tem onde jogar fora. Mas e aí quando você vai para a compostagem, você olha e tudo que vai para ali para aquele baldezinho, né? Para aquela caixa de compostagem, ele não é descartável, ele é reaproveitado 100% pela natureza. Então, você começa até a dizer, pô, será que eu não posso, em vez de comprar alguma coisa que vinha no saco, eu não posso comprar uma batata, que aí não vem no saco e aí vai tudo para a terra e volta? E aí isso vai melhorar, inclusive, a tua alimentação também. Então, é um ganho para todo mundo, né? A gente fala que a motivação vai além do que é só natureza. É a nossa sobrevivência como espécie também. A gente sabe que em algum lugar a gente também está lutando por essa sobrevivência. E tá tudo bem, não tem nada errado nisso. Mas é criar essa consciência que a sobrevivência da nossa espécie, ela não pode ser maior do que tudo que existe. Ela é uma conjuntura, né? Uma harmonia. Então, o planeta sorri, a gente sorri, a nossa saúde sorri, a gente fica bonito, o planeta fica bonito, todo mundo fica feliz. É maravilhoso. Você falou do conceito do mundo líquido, esse conceito do Bauman, que eu acho que é a sociedade líquida, que tudo se esvai. Esse momento que a gente está vivendo é um momento muito egóico, né? Um momento que a gente está só no consumo o tempo todo. Hoje teve uma matéria do José Augusto, que é um historiador, José Augusto de Pádua, na Folha, que eu achei muito interessante, que tem tudo a ver aqui com o que a gente está falando. Que ele estava falando do mito da natureza inesgotável. Que nós chegamos aqui nessa terra, que tinha uma natureza abundante e índios vivendo, é como se a gente pudesse consumir e que nada vai se esgotar. E aí a gente pensa nisso no dia a dia, né? Quando a gente abre uma torneira e deixa aquela água se esgotando. Então a gente fica o tempo todo consumindo. E ele fala da Mata Atlântica. A nossa Mata Atlântica no século XX, nós tínhamos desmatado a Mata Atlântica de 5 a 10%. E agora, assim, no final do século XX, restou 12% da Mata Atlântica. A gente falando de Mata Atlântica porque ela pega boa parte do Brasil, né? É a mata que corre todo o Atlântico. Então, assim, o que a gente desmatou? 88% da Mata Atlântica. Então, e com essa ideia de que não vai acabar, né? Então, até quando a gente chega na década de 70, a gente já não tinha mais nada. 1970 a gente não tinha mais quase nada da Mata Atlântica. E aí começa o desmatamento na Amazônia, que hoje a gente está vendo um alarde muito grande, né? Nós estamos a Amazônia está pedindo por socorro, nossos índios estão pedindo por socorro. A gente está vendo esse momento que a gente está vivendo de grande caos sanitário, esse momento atípico mundial. E a gente aqui no Brasil está vivendo também uma crise política e uma crise moral, eu diria. Porque a gente vê tanta falta de empatia, tanta falta de humanidade em governantes e até em pessoas. A gente vê até nas redes sociais, às vezes, coisas que eu pensava assim, gente, isso não existe no Brasil, essa intolerância toda. Então, eu acho que isso também faz com que a gente desperte. Onde é que estava isso, né? E aí a gente falando de lixo, tem um lixo, um consciente de lixo aí que está sendo limpo, né? Um lixo que precisa ser, e que na matéria, a gente vê na matéria, mas assim, o nosso lixo inconsciente é muito grande, né? Os nossos medos, as nossas aflições, as nossas angústias. Hoje
A depressão é a doença do século. E você falando de compostagem, falando de alimentação, a alimentação a gente sabe que hoje ela pode transformar a vida da gente, né? Quantas intolerâncias as crianças estão vindo para ensinar pais a comer melhor, né? Então a natureza por si só e o nosso ser superior já está dizendo, gente, vamos acordar, vamos comer melhor. E falando em compostagem, a gente está aqui falando, talvez as pessoas não saibam nem o que é a compostagem. Então, aí eu queria que você falasse, assim, bem didaticamente, para as pessoas que estão aqui, sobre a compostagem. A compostagem é a transformação do nosso resto de comida de casa, então resto de cascas de frutas, resto de cascas de legume, em terra adubada. Então, em uma terra que é muito fértil e que vai adubar as plantas para que as plantas possam crescer ainda mais saudáveis e dar muitos frutos. Então, bem didaticamente é isso. Se a gente fala um pouco mais técnico, é o resíduo orgânico, né? Então, o seu resto de alimento que é orgânico, que não é o resto de alimento, não é o resto de resíduo seco, como plástico, papel. Então, é esse resto de alimento orgânico que se transforma, né, em um composto. E esse composto é exatamente esse adubo, é essa terra rica e super fértil. Então, para a gente que acha que o nosso lixo ali, quando a gente está jogando dentro do saco plástico, ele é fedido pra caramba, e que aí a gente vai jogar ele no lixão, ele pode se transformar numa riqueza, né? Porque essa terra adubada, não existe terra adubada mais fértil do que a terra da própria compostagem. Então, a gente pode ter, imagina se todo mundo começasse a compostar que seja um pouco do resíduo que você consome, né? Tem pesquisas que mostram que o próprio incentivo à compostagem, como por exemplo na cidade de São Francisco, né, lá na Califórnia, o governo ele investe na compostagem lá para todas as casas. E eles já compostam quase que 90% do que é consumido no país. No país não, no estado, né? E aí, o que acontece? É tão forte isso lá que cada tonelada que se é compostada é uma geração de quase 400 mais empregos. Então, a própria compostagem traz mais emprego do que qualquer outra área que hoje tem numa cidade que é totalmente de tecnologia. Né? Então, mostra o quanto a gente está jogando riqueza fora, porque é uma riqueza que vai além de uma terra adubada, que é também muito importante para a tua planta, que bom, né? Mas é também sobre nossa espécie mesmo, como desenvolvimento, de geração de emprego, de geração de qualidade de vida e a diminuição dos próprios espaços de aterros e lixões que dão doenças pra caramba, né? Porque tá indo toda essa comida estragada, tudo isso para o solo, não é bom para nossa água, não é bom para doenças, né? Então, quando a gente olha, são infinitas formas, né? Que a gente até pode dizer que são quase que multidimensionais, porque tem algumas que a gente nem deve ver, que a gente pode estar fazendo através desse ato de compostar, né? Pri, você é do Recife e agora está morando em Niterói. Como é que você veio para cá e como é que você está usando essa técnica? Como é que a cidade recebeu isso? Como que você vê essa cidade? Enfim, queria que você falasse um pouquinho disso. Isso é muito engraçado, porque eu falo que tipo, é realmente a condução do universo para estar aqui, né? Não foi algo nada planejado, foi realmente vindo e eu cheguei. E eu acho que o que mais me encantou aqui primeiro são as pessoas. Eu acho que são pessoas muito abertas às novas possibilidades, né? Pessoas que estão ali, estão no teu mundo, estão na tua vida, mas estão abertas a escutar. E eu acho que esse primeiro lugar de escuta é o que faz a gente querer mudar, né? É o que faz a gente abrir a janelinha para uma mudança. Então eu vejo isso muito forte aqui. E principalmente aqui, que eu falo que é aqui São Francisco, né? Charitas e região oceânica, é como se fosse um arrastão assim de energia que vai trazendo para as pessoas que estão ali despertando mesmo esse olhar para essa sustentabilidade. Então eu vejo aqui muito perto para isso, sabe? E minha prática em si começou mais fortemente aqui, porque na verdade eu voltei do intercâmbio e vim já praticamente morar direto aqui. Então no intercâmbio começou as paqueras, os namoros com isso, né? Essas vivências ali nas ecovilas, entendendo como funcionava. Mas quando eu cheguei aqui foi que eu me firmei de base e falei, vou começar a construir.
E aí aqui eu vi essa possibilidade. Por exemplo, eu sou de Recife e tentei ir para lá algumas vezes, fazer cursos e oficinas presenciais, ainda não tinha público para isso. Agora já está começando a ter, né? Então já está começando as pessoas a buscarem isso, falar sobre agroecologia. Então eu vejo aqui a gente como um potencial mesmo, sabe? Um coração pulsante. Não sei se é o chão, deve ter um monte de cristal aí que fortalece a gente. Talvez esse contato com a natureza, que ela ainda é mais primitiva em muitos lugares aqui, né? Então a gente consegue ver ainda ali a natureza menos impactada pelo ser humano em determinados lugares. Eu acho que isso carrega uma energia muito forte aqui para essa cidade. Eu sou muito feliz de morar aqui, assim. Acho que nada é por acaso. Eu sou de Porto Alegre e morei muitos anos no Rio e estou aqui desde 2013. Eu me encantei por Niterói. Niterói realmente tem uma energia, você falou de energia, e as pessoas mais sensíveis e que vivem assim na prática a espiritualidade. A gente já conversou sobre, você tem toda esse pensamento. A gente tem a sensação, eu acho que essa cidade ela tem uma sensação de prosperidade muito grande. É muito interessante. A prosperidade no sentido que eu digo assim, de natureza mesmo, de conhecimento, de leveza. Eu sinto a leveza. Quando eu atravesso a ponte, eu já chego aqui, eu já sinto uma outra leveza. E você falou da coisa dos cristais, você está morando no Engenho do Mato, né? Tem muito cristal de quartzo, que é um encanto, assim. Eu também sinto. Eu morava em São Francisco, eu estou em Itaipu. Eu sinto a natureza muito próspera mesmo em Niterói. E eu acho que as pessoas de Niterói, elas são muito abertas realmente. A gente está vendo agora a consciência, né? O Rio de Janeiro está no período caótico, o Brasil está nesse período caótico. E a gente viu que a consciência das pessoas de Niterói, o gráfico já baixou, nós estamos já descemos, enquanto o Brasil está subindo. Então tiveram uma série de coisas que o prefeito fez, de intervenções e incansável, e que as pessoas só deu certo porque a população, a comunidade comprou isso e confiou. Então, eu vejo a consciência das pessoas com máscara na rua, da fila. Eu acho isso muito interessante, porque a gente está do lado do Rio. Como a minha vida foi toda no Rio, eu estou toda hora no Rio de Janeiro. E eu vejo a diferença daqui de Niterói. E Pri, eu queria que você falasse, assim, a gente acaba falando de natureza, falando de comida, falando de espiritualidade, tudo é uma coisa só, né? A gente até falou sobre rede, sobre uma coisa só. E eu queria que você falasse agora sobre exatamente isso. A gente estava falando sobre espiritualidade. Você vivencia isso, assim, a compostagem, tudo, tá tudo numa coisa só? Isso é uma vivência? Para mim, eu acho que é tudo uma coisa só, assim, tudo pode ser uma vivência espiritual, eu acho, né? É como você se conecta. Mas a compostagem em si é terra, né? É o elemento ali da natureza viva ali dentro, né? O ecossistema vivo. Então, é uma forma de se você começar a voltar a essa conexão para se recolocar nesse teu lugar de natureza de novo também, né? O que é o que nós espécies perdemos. Então, eu vejo como uma grande prática também. Tem gente até que fala que tipo, é terapia, né? Então, é a terapia da terra, né? Composterapia. Tem várias pessoas que usam várias palavras assim. Eu vejo realmente uma conexão, né? Primeiro as pessoas se conectam mais sobre esse lugar, vamos dizer, caótico, né? Esse lugar do medo, do ai meu Deus, o recurso vai acabar, eu preciso tomar conta do meu lixo, e eu acho que tudo bem, é um caminho para a gente se conectar com isso. E quando a gente entra, a gente descobre que vai muito além, né? Vai muito além de simplesmente ser apenas uma técnica. Realmente uma reconexão mesmo com nós mesmos. E eu falo que é uma forma também dessa reconexão com a nossa própria ancestralidade, né? Porque essas técnicas que a gente fala o que a gente fala sobre simplicidade, nada mais é do que voltar ao que os nossos avós faziam, os que os nossos bisavós faziam, né? O que nossas gerações passadas faziam, porque a gente foi se colocando em lugares em que já não fazem mais sentido para o que era da gente de raiz e de base. Então, eu vejo, inclusive, como também uma prática ancestral, inclusive, assim, de você estar ali fazendo. E até foi engraçado, porque uma vez eu conversando, né,
com a minha avó e com a minha mãe, que é do interior, e ela falando assim, é tão engraçado porque para você, né? Então, eu posso dizer que tipo, eu me reconectei com esse mundo de 4, 5 anos para cá, assim, né? Que foi com toda essa experiência que me veio de novo essa volta. E aí eu conversando com ela, ela falando assim, mas a gente que é lá do interior, né? Sua avó já fazia isso, não tinha nem nome, né? Esse nome compostagem foi criado, mas já fazia, não tinha nem nome. Eu tenho o senhorzinho aqui do caldo de cana, aqui da Praça do Engenho do Mato, o seu Luiz, que eu converso com ele ali. Fiz diplomado em permacultura e aí bioconstrução. Ele vai lá, ele monta a agrofloresta inteira, as coisas deles crescem, dá fruto, ele não sabe nem o que é agrofloresta, o que é sintropia. Ele só é um saber puro, sabe? Então, tudo isso que é a nossa simplicidade, que a gente hoje decodifica com nomes, de alguma forma, para poder ficar mais fácil, a gente está, né, nesse mundo que é construído também por essas significações, e eu acho importante, mas isso é sabedoria dos nossos avós, bisavós, tataravós, e esse lugar é um lugar de honra, muito sagrado, né? Ai, que lindo, Pri. Muito bonito. Você tem vários cursos. Você tem um curso, né, de sustentabilidade na prática e que você ensina como fazer material de limpeza, fazer material de higiene. E isso é muito interessante. E tem uma pergunta que eu estava mexendo ali, pesquisando sobre você, quais são os fundamentos do consumo sustentável e como eu posso aplicar na vida? Eu queria que você falasse sobre isso. É muito legal. Então, uma coisa que é super interessante, quando a gente fala de sustentabilidade, né, as pessoas acham que a sustentabilidade ela é só uma consciência ecológica, né? Mas vai muito além disso. Na verdade, tem vários pilares que compõem a sustentabilidade. Então, é sim ecologicamente correto, mas também é socialmente justo, culturalmente diverso e socialmente viável. Então, quando a gente pega todos esses 4 pontos, a gente vê que a sustentabilidade, aí traz esse consumo consciente encabeçando isso, né, que é o nosso ato sustentável, ele vai além da ecologia. Ele vai também, por exemplo, da gente olhar para os nossos ancestrais, né, os índios que honraram a nossa terra, da gente olhar para essas questões que estão vindo aí com racismo e tentar entender e tentar se olhar internamente também, porque a gente está falando de ser do cultural, né? A gente também está falando do socialmente justo. Então, eu, por exemplo, tenho uma noção de que quando eu estou falando para pessoas que de alguma forma são privilegiadas e nesse momento podem pensar sobre isso. E que eu sei que está tudo bem, que bom que a gente pode pensar, mas também olhar com carinho e com respeito a pessoas que estão ali em determinadas margens sociais e que estão ali na luta de ter o prato para comer, sabe? Então, olhar isso como justiça social é também importante dentro da sustentabilidade. Então, são muitos vieses que a gente pode ir incorporando dentro da sustentabilidade. Então, o ecologicamente correto é um dos pontos, mas aí a gente vê que é econômico, é social, é cultural também. E você acha que a sustentabilidade deveria estar mais presente na educação? Com certeza, com certeza. A gente até estava brincando, eu estava conversando alguma coisa com meu companheiro esses dias, e eu estava falando assim que eu estava ensinando, por exemplo, a fazer a composteira de garrafa PET, né? E aí, quando eu ensinei, que é uma composteirinha pequenininha, que dá para se colocar em qualquer lugar, eu falei, pô, poderia ser substituído por esses feijõezinhos, né? Que colocam as crianças na escola para plantar um feijão no algodão. E aí, quando me veio isso, me veio toda essa questão do tipo, quanto a gente realmente só faz coisinhas e realmente não reflete, né? Sobre esse lugar da educação, a sustentabilidade na educação, de pensar de onde é que esse meu lixo veio, de onde é que ele volta, pensar sobre o amigo, pensar sobre as culturas, pensar sobre as raças, né? Pensar todos esses aspectos que na escola, às vezes a gente fica moldado, né? Tradicionalmente, em determinadas matérias, que deixa a gente de ter esse pensamento crítico. Eu acho que a grande questão... Tá falhando. Falhou um pouquinho. Voltou? Você fala... Agora voltou. Esse pensamento, o pensamento crítico. Isso. Que é voltar a pensar criticamente sobre as coisas. Só que esse pensar criticamente faz com que a gente questione.
E aí, quando a gente questiona, tem pessoas que não querem, né? Algumas que estão ali em cima no poder, vai fazer com que questione e a gente vai buscar outras formas de vida. E aí, a gente quer, de alguma forma, querem que a gente continue seguindo o mesmo barco, sendo o mesmo massa de manobra. Então, como sair desse lugar? Pensando. Esse lugar da educação e da cultura, e que hoje a gente está vendo uma repressão muito grande, né? As armas apontadas, literalmente apontadas para a educação, para a cultura, para a saúde, e a gente está vendo que a grande saída para esse momento da nossa existência é exatamente isso, é a cultura, é a educação, é a saúde. E quando você falou da compostagem, falou de cultura, eu sou da área cultural, eu sou de um braço da cultura que é a arte, né? Nós somos do teatro. E a gente experimenta esse lugar como um espaço sagrado. A gente vive em grupo, né? A arte é uma arte coletiva, o teatro é uma arte grupal e que possibilita a gente se ver. Você fala do pensamento crítico, a gente precisa ter um distanciamento crítico para poder se ver, para poder se esvaziar, para se preencher de um outro. Então é necessário um autoconhecimento, né? Para quem se aprofunda na arte, você precisa se ver, você precisa olhar a sua sombra. E quando a gente começa a se ver, inevitavelmente a gente começa a se transformar. E nesse lugar do teatro, que é onde a gente trabalha, e eu trabalho com teatro voltado para o autoconhecimento, e que a gente vive em grupo, e que a gente tem essa possibilidade de troca, é um lugar que a gente fala muito sobre isso, né? Lá no nosso grupo. A gente tem uma companhia chamada Companhia do Plô. E aí cada pessoa que vem, eu tenho pessoas de outros estados, e vem com uma ideia ou com um aprendizado, e isso tudo vai sendo incorporado. Até a Lux está aqui junto com a gente. A Lux é a nossa querida, que ela é super voltada para a ecologia, ela é vegana, então ela trouxe também todo um outro conceito em cima da carne, em cima de várias coisas que a gente acaba consumindo e que não tem nem noção, porque é uma coisa cultural mesmo, né? A gente vai vivendo e na facilidade também do dia a dia. A gente tem uma relação também com o tempo que está muito difícil, né? Quando você vê, você está comendo o que está ali e está fazendo. Então é necessário que a gente também reformule o nosso tempo e preste atenção nessa alimentação, nesses conceitos do dia a dia, para poder reaprender a viver. Não é, Pri? Que talvez seja esse momento agora está fazendo a gente refletir sobre isso, esse aproveitar da vida, do nosso tempo, né? Da relatividade do tempo que Einstein já falava. Hoje a gente está experimentando o tempo. Quantos tempos nós estamos vivendo agora nessa pandemia, né? São tempos muito loucos, porque uma notícia de ontem a gente já sabe, mas isso já faz tanto tempo, não, só tem 2 dias. Mas a gente está há quanto tempo nessa quarentena? E assim, o tempo está muito relativo e ele está passando muito rápido. Esse ano está passando muito rápido. E tudo isso está interligado. E quanto tempo a gente ainda tem? Qual é o tempo que nos resta? E a natureza o tempo todo nos oferecendo a oportunidade de refazer e de fazer diferente, né? O dia amanhece para a gente poder fazer uma outra vida. Né? Ela está dizendo o tempo todo, nós temos um recomeço, a gente pode fazer diferente. E a gente hoje falar sobre sustentabilidade, a gente falar sobre compostagem, a gente está falando sobre respeito. Né? A gente está falando sobre respeito a nós e respeito à natureza. E sobre a tolerância, sobre uma série de coisas. E eu queria te dizer que eu achei esse papo maravilhoso. Eu estou cheia de pessoas aqui e elas querem fazer perguntas, porque eu acho que tem muitas perguntas sobre compostagem, inclusive me perguntaram o que é isso e como é que faz. Você, na sua página, você mostra da garrafa PET, diz que a gente pode botar no escritório, pode botar na sala, pode botar... Mas como é que é isso? Como é que vai botar uma coisa que está em decomposição na sala, no escritório? Então é muito interessante as perguntas. E eu acho que a gente tem esse tempo para ver se as pessoas querem fazer esse tipo de pergunta. Claro, então, claro, fica aberta a isso, super aberta às perguntas, estamos aqui para isso, né? E também falar o seu curso, ele está acontecendo curso online, você está fazendo... Como é que está acontecendo?
nesse momento, né, como você falou, tenho sustentabilidade na prática, como você falou, que são práticas sustentáveis mais gerais, né, de limpeza, de casa e tudo mais, mas de compostagem, nesse momento, eu estou abrindo mentorias. Então, abri uma no começo da quarentena e agora, para o meio de agosto, mais ou menos para o meio de agosto, meados de agosto, a gente vai abrir novamente. Então, a gente está terminando de preparar um curso, vai ser bem legal, vai ser gratuito, para depois a gente abrir as vagas para mentoria, porque aí, como é mentoria, são menos pessoas, porque uma das coisas que identifiquei foi que a dificuldade, muitas vezes, das pessoas de praticar a compostagem é principalmente por estarem sozinhas, né? Nessa. Muitas vezes não terem conexões com outras pessoas que fazem essa mesma prática, que estão a fim de fazer isso junto. E aí, na mentoria, é legal porque a gente se acompanha durante 2 meses, falando todo dia no WhatsApp, mandando foto, mandando como é que tá a composteira, e semanalmente a gente se encontra no Zoom. Então, fica uma aproximação, assim, faz aquele coraçãozinho quente, sabe? Tipo, cara, eu tenho pessoas que me entendem, assim. Eu falo que eu descobri, assim, um legal muito, muito bom, assim, nessa mentoria, que é esse contato com o coletivo. Que é isso que eu estava falando sobre esse coletivo. Eu acho que junto a gente vai muito mais longe, né? A gente se fortalece, a gente realmente coloca ali a união para coisa para fazer acontecer. Então, nesse momento que o de compostagem está sendo assim, a gente está fazendo através de mentorias que vão abrindo normalmente a cada 2 meses. Aí agora em agosto a gente vai abrir de novo. Então, quem tiver interesse de acompanhar um pouco mais, eu já falo bastante de compostagem. Falo sobre isso especificamente, ensinando também um monte de coisa lá, gratuitamente no meu perfil. Tem aula toda quinta-feira e daqui a umas 2 semanas a gente vai estar tendo esse curso gratuito e também depois a abertura da mentoria. Olha que maravilha. Então, pessoal, fica essa dica, pode entrar na página da Pri, que vocês vão achar sempre todas essas informações. Pri, uma outra coisa, a gente falando de sustentabilidade, às vezes a gente está no meio de uma conversa, as pessoas falam, uma casa sustentável é uma maravilha, o dia que eu tiver dinheiro vou fazer isso. Eu vou mudar minha alimentação, mas o dia que eu tiver uma cozinheira para fazer isso. Então, assim, sempre fica o simples, né, que você começou a falar, o simples vira uma coisa, assim, grandiosa, porque todo mundo, quando vai pensar o simples, eu vou mudar minha alimentação vegana. Então, eu vou fazer uma alimentação vegana. Então, eu vou lá comprar tudo de mais caro para fazer o vegano. Eu estou pensando na sustentabilidade. Então, eu vou lá, vou ver. Tudo vira muito caro. A gente ainda está com essa ideia do consumo. Então, quais são as dicas para se viver de forma simples mesmo? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de natureza. E a gente não precisa ir nessa contramão, né, de procurar o caro. Quais são as dicas? Quando eu falo dessa questão da simplicidade, eu acho que vem muito, a primeira coisa que me vem é consumo local. Eu acho que é o mais fácil para a gente falar, né? Então, entender que a primeira coisa dentro do consumo consciente é você tentar desembalar menos e descascar mais, porque dessa forma você começa a evitar lixo, você começa a consumir muito menos. Então, realmente, um queijo vegano é carão. Mas e se você substituir isso por uma outra coisa? Hoje eu fiz uma tapioca fez um creme com inhame. E ficou delicioso, muito bom. Se abrir a experimentação e buscar o que é da terra. E aí, esse consumo também, tentar buscar consumir ele localmente. Então, pensar que a economia local é o teu vizinho, é o teu primo, é o teu sobrinho, é as pessoas da tua região que vão fazer com que aquilo circule. Então, são formas de você consumir, porque o consumo vai continuar existindo. A gente ainda não está numa sociedade para chegar à autonomia alimentar. A gente está caminhando para isso. Só que a autonomia alimentar, ela não é só você bater a enxada e colocar teu próprio alimento no chão. A economia alimentar é você pensar sobre o que você consome e escolher o que você consome. E não simplesmente ir como quase um zumbi no mercado, olhar na prateleira e dizer, é isso, né? É essa questão do questionamento. Então, eu acho que a primeira forma é você começar a se questionar. E a segunda é pensar assim, o que é mais natureza? Se você qualquer pergunta, o Murilo Gun fala muito isso, eu sempre cito ele porque eu acho ele muito maravilhoso nisso assim. Então ele fala assim: se você me perguntar qualquer pergunta, a resposta vai ser sempre natureza. Então pensa que
A resposta é sempre natureza. E natureza é o quê? É o que vem da terra, é o que é simples, é o que vai ter menos complexidade, né? Ao mesmo tempo, é muito complexo o ecossistema, mas é simples, né? Então, olha para isso e procura o que é mais natureza, que com certeza você vai estar indo num caminho de maior sustentabilidade, de um consumo mais consciente. Maravilha, Pri. Foi fantástico falar com você, adorei. Adorei. E Esse o convite. fico feliz, espero que as pessoas tenham gostado, eu tenho certeza que gostaram. A gente tem feito live toda terça e quinta às 20 horas, hoje excepcionalmente a gente fez às 19, e sábado a gente faz o nosso café cultural, que a gente fazia lá no nosso espaço, que era o Jardim Cultural. Então a gente fazia sempre um encontro voltado para a cultura, com debates. E esse sábado a gente vai falar com as Mulheres no Mar, que é um coletivo de mulheres que remam. E elas estão fazendo toda uma campanha contra a violência doméstica. Então eu vou falar com 4 mulheres sobre isso. Terça-feira eu vou falar com a diretora de teatro Bia Lessa, que vai ser ótimo. E semana que vem a gente tem várias conversas necessárias no meio desse momento, dessa pandemia. E uma coisa que eu sempre falo, que é o número de mortes, que é triste o que está acontecendo, né? Nós estamos hoje com 83.036 mortes. O nosso gráfico ainda está subindo. É necessário que fiquemos em casa, é necessário que a gente tenha higiene, que a gente lave as mãos, que a gente pense no próximo, porque ficar em casa não é só por você, pelo seu familiar, mas por todos nós, pela sociedade. Os nossos profissionais da saúde estão exaustos, muitas pessoas estão morrendo e nós precisamos sim ter essa consciência. Ainda estamos no meio dessa pandemia. E eu agradeço de coração e que a natureza nos abençoe. Muito obrigada, Pri. Eu te agradeço também, de coração. Só uma pergunta aqui do The Beer and the Beer. Eu não vi as perguntas. É uma grande região urbana. Eu acho que, independente de onde você mora, é fazer a sua parte. Entender, olhar para o teu coração e sentir aquilo que você está fazendo. Faz sentido? Então faz. Independente do que o outro do lado vai dizer. A mentalidade das pessoas pode ser uma mentalidade que você chama não consciente, né? Mas a sua é consciente e a mudança começa a partir de você. Então, uma gotinha vai fazer diferença no oceano inteiro. E aí é assim que a gente começa a mudança. Então, se alguém te disser, uma andorinha não faz verão, faz sim, e eu vou fazer a minha parte. E é assim que a gente começa. Que ótimo. Tem mais perguntas, Pri? Porque eu não estou enxergando aqui direito. Você acha que tem? Só essa mesmo. Só essa mesmo. Eu quero agradecer novamente também e o pessoal que é lá do meu Instagram. Estou vendo a Lu aqui, que foi minha mentorada, maravilhosa. Pessoal, sigam também a Gabriela aqui. Tem muita coisa interessante aqui. Eu também participava de alguns encontros lá no presencial. É muita riqueza de informação e de sabedoria, né? Porque Parou, Pri. Parou, voltou. Os cursos estão no site? A Maria Júlia perguntou. Os cursos estão na página aqui do Instagram. Instagram e a mentoria vai abrir na próxima semana. Então, fica me acompanhando pelo Instagram, me manda um oi por inbox que eu te aviso também, tá bom? Então tá ótimo, gente. Agradeço. E estamos aqui, Rudá Lemos, todo mundo. E eu quero agradecer também o pessoal da companhia do Plo, quero agradecer o pessoal da equipe que está trabalhando aqui junto com a gente, a Bia que está fazendo a nossa arte, que é ótima. E todo mundo, Maria Júlia. Que bom. Fico feliz. Muito obrigada também. Obrigada. Tchauzinho, boa noite. Tchau, boa noite, gente. Obrigada.